Olá, muito obrigado a você que acompanha meu canal. Hoje vamos falar sobre um fenômeno comum na internet. Claro que agora os chamados cientistas que estão com canais na internet, eles estão decidindo agora meter o bedelho onde não foram chamadas. As moças que vocês vão ver no vídeo de hoje, a Ana Bonassa, se é que eu entendi errado o nome delas, do canal Nunca Vi um Cientista, resolveram rir das escrituras, mas acabaram expondo a própria tudologia delas. Você vai entender por que eu usei esse termo tudologia. Então elas são biólogas e farmacêuticas, mas quando o assunto é escritura, agem como se o jaleco dessa autoridade falsa de cientista para falar de grego e de hebraico que elas mal conhecem. Então vamos mostrar como a ciência, entre aspas, delas, baseada no evolucionismo e no heliocentrismo e no niilismo, é o que as impede de ver a verdade. Eu vou colocar pelo menos 3 minutos aqui do vídeo delas, onde elas reclamam de serem chamadas de tudólogas, ok? E não, menos de 3 minutos, tá? E porque o vídeo delas é longo, tem 28 minutos. Eu só vou a gente ver, tá? Mundo que essas pessoas conhecem a gente, mas não sabe quem que é. Não, e aí, eu acho muito engraçado esse negócio que eles ficam, ai, tudóloga. Sendo que a gente literalmente fala de coisa da nossa área. Quando a gente não tá falando de coisa da nossa área, a gente chama especialistas, que as pessoas dizem assim, ai, porque devia ter ficado sem falar de coisa da sua área. Se você clicar na descrição do vídeo, você vai ver o nome de quem escreveu o roteiro. Quem falou foi uma pessoa que não é da área da saúde, que é a área que a gente domina e que a gente tem conhecimento suficiente para falar. Eu, como farmacêutica, tenho formação em cosmético, em análises clínicas, em patologia, em farmacologia, em alimentos. Eu tenho uma gama de coisas para falar. A Ana, como bióloga, eu não consigo citar porque eu não fiz biologia. Vai ter uma gama de coisas para falar. A gente tem uma área muito ampla de coisas que a gente domina. E as coisas que a gente não domina, a gente chama as pessoas que não dominam. Por exemplo, manjo de oftalmo? Não, manjo de oftalmo. Trouxe um médico oftalmo pra escrever o roteiro. Então assim, ele não tá bom. E assim, mas ele não tá bom. Não, deixa eu falar. E aí se a gente não falar, aí fica no inbox, ai, fala disso. Nós somos gênios. Ai, fala disso. Bem, por que eu coloquei esse trecho? Vamos lá. Então você viu que elas se ofendem com o termo tudóloga, que o pessoal critica. Nem sei quem critica, agora eu entendo o porquê, tá? Mas eu nem acompanho esses canais mentirosos de pirula da vida, de Nunca Vi um Cientista, nunca vi esse canal, ok? Mas no mesmo vídeo elas decidem interpretar os textos milenares sem o menor rigor. Então assim, elas criticam, mas acaba dando munição para de fato serem tudólogas. Ou seja, elas chamam especialista para falar de pele. Então você vê que esse pessoal da ciência moderna é contra o Criador. E tenho dito. Então o problema que nós vemos é a base. Quem acredita que veio de uma ameba evoluída, que é o caso delas, que vive numa bola girando no vácuo infinito, que é o heliocentrismo, naturalmente cai no niilismo, ou seja, no ateísmo total. Se o universo é um acidente, a escritura é um alvo de piada. Então é impossível você virar o Deus das escrituras e dobrar os joelhos para a pseudociência moderna que elas defendem e representam, que retira o homem do centro do propósito de Deus. Agora vamos retroceder. Se a gente pode taxar elas de tudólogas ou não. Será que vai ter algum especialista para falar sobre isso? Vamos lá no trecho aqui. Ela vai falar sobre as escrituras. Do Mateus 24:14, aquele que a gente decora. Você não conhece? Não. E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. É aquele... É o que fala que vai ter o apocalipse? É o mais famoso que fala assim, você tem que sair pregando, pra quando todo mundo souber, vem o fim. Ou seja, se você não pregar, não vem o
pegar, acaba. Então, tem que ficar assim, ó. Não vai. Aquela lá não vai. Não, deixa, vamos segurar. Aí vamos. Não, peraí. Fiquei confuso agora. Segura a onda, seu homofóbico do cara. Pera. Se pregar pra todo mundo e contar, acaba o mundo. Acaba o mundo. É tipo, é o... Como é que eles chamam de arrebatamento? Não tem isso, é Apocalipse. O arrebatamento é no Evangelho. No Evangelho, Tá. Acaba o mundo. Essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, se não pregar para as pessoas, não vem o fim. Então, o testemunho de Jeová tinha que ficar na sua. Que fim? Você quer fim, cara? Mas eles querem fim. Então, eles vão lá de casa em casa. Mas ainda não conseguiram ir na casa de todo mundo, porque não veio o fim. É muita gente. Então, se o mundo acabar, quer dizer que o testemunho de Jeová chegou a todos os habitantes do planeta. Final. Então na cabeça doentia e de piadista delas, o evangelho é pregado por testemunha de Jeová. Já começa por aí. Aqui, elas estão, quando ela fala segura sua onda aí homofóbico do cara, né? Aí eu concordo porque elas estão criticando um idiota aí que gosta de... Sei lá, tá respondendo um comentário, alguém aí que está falando contra os nossos irmãos LGBT. Até aí, ok. Por isso que eu não coloquei os trechos. Mas está nesse contexto. Só que aí, essa daí puxa pra falar das escrituras, já você vê do jeito que ela fala aqui, ó. Olha o jeito que ela fala, ó. E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então... Que idiotice isso daqui que está sendo dito. Então, bom, vamos lá. Ai. Então, a nunca vi um cientista aqui se torna numa nunca vi um dicionário bíblico. Nunca li as escrituras. Podia mudar o nome do canal, né? A Ana Bonassa e a Mila aqui da vida zombam da ideia de que o fim depende de bater na última porta deste nosso plano terrestre. Bem, elas estão combatendo o espantalho, ou seja, algo que você cria para ficar batendo e dizer, olha, refutei, sendo que não é isso que está escrito e não é isso que as pessoas defendem. Quem lê Mateus, tá? Então, esse espantalho é a interpretação literalista moderna de vocês, que vocês criaram. E ignorando, claro, a realidade histórica e linguística do texto. Pra mim, ninguém fez o roteiro para elas falar essa parte. Surgiu delas. Ok? Então, lá no texto original grego, aqui refutando também os idiotas, os preteristas que diz que Mateus já aconteceu, tá? E ela junto. O texto original grego não usa a palavra cosmos, ou seja, o nosso plano terrestre físico, mas sim o oikomene. Qualquer acadêmico sério sabe que no Novo Testamento, oikomene refere-se ao mundo habitado de então. Mundo habitado de então. Ou seja, os limites do Império Romano. Lucas 2:1 usa a mesma palavra para dizer que César Augusto mandou recrutar todo o mundo, oikomene. Pergunta, Augusto recrutou os incas na América? Obviamente não, ele recrutou o mundo sob seu domínio. Agora, se elas dizem que o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo, elas estão chamando o apóstolo Paulo de mentiroso. No primeiro século, Paulo escreveu em Colossenses 1:23 que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Em Romanos 10:18 ele diz que a voz dos pregadores foi por toda a terra e até os confins do mundo. Para a perspectiva bíblica, o requisito de Mateus 24:14 para que o fim, ou seja, o telos da era judaica e a destruição do templo em 70 depois de Cristo viesse, foi plenamente satisfeito dentro daquela geração. Agora, a palavra grega martyrion é um termo jurídico. O evangelho não precisava converter cada indivíduo para que o fim viesse. Ele precisava ser apresentado como uma evidência judicial contra as nações que rejeitaram o Messias. Então, quando as cientistas riem da casa do vizinho que não atendeu a porta, elas mostram que não entendem a diferença entre uma proclamação soberana de um rei e uma panfletagem de marketing. Ok?
Então o fim que Jesus menciona não é a explosão do nosso plano terrestre, mas o telos, a conclusão de um sistema de coisas. Olá a todos, desculpa invadir meu próprio vídeo, mas eu estou refazendo esta parte pela terceira vez porque a minha explicação ficou confusa na primeira. Tentei fazer uma segunda vez e assim ficou ruim, mas eu estou entrando aqui, agora sem meu rosto, para explicar esta parte rapidamente e direto. Para o pessoal do canal aí, das meninas que gostam de zombar das escrituras, e também para os preteristas, doentes mentais que vivem confusos, vamos prestar muita atenção aqui. Eles erram feio em Mateus 24:34, porque eles tentam ler a Bíblia com o calendário na mão e não entendendo como Jesus falava. Quando ele disse não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, ele não estava ligando um cronômetro de 40 anos, que é o significado de uma geração. Isso é o erro básico de quem não sabe fazer exegese. A explicação real, baseada no grego e no próprio uso que Jesus fazia da palavra, é a seguinte: a palavra usada ali é genea. Embora ela possa significar tempo, na boca de Jesus, ela quase sempre tinha um sentido moral, um sentido de qualidade de pessoas. Notem que Jesus vivia chamando eles de geração perversa, geração adúltera, geração incrédula. Ele não estava falando só de quem vivia naquele ano, mas sim daquela linhagem de impiedade, daquele tipo de gente que rejeita a Deus. Ou você vai me dizer que não existe mais perversidade, nem adultério, nem pessoas incrédulas hoje em dia? Então, o que Jesus profetizou não foi que ele voltaria antes que os apóstolos morressem, ou aquela geração. Isso é mentira de céticos, como Fábio Sabino, de preteristas de internet e das meninas aqui, céticas, para dizer que Jesus errou. O que ele afirmou, Jesus, foi que a geração dos maus, a raça dos que perseguem a verdade, não deixaria de existir até o fim dos tempos. Então o mal não seria extinto antes da volta dele. Esse tipo de gente perversa que matou os profetas no passado e que o rejeitou ali, vai continuar presente na terra até que todas as profecias se cumpram na volta gloriosa de Cristo, a sua segunda vinda. Então, para quem mete a besta para falar das escrituras como as duas meninas aí, e para os preteristas de plantão, e para os céticos, outros céticos também, Jesus não mentiu e a profecia não falhou em 70 depois de Cristo. A geração má continua aqui e vai piorar, exatamente como Cristo disse, e só vai passar quando ele voltar para julgar a terra. É engraçado elas falarem de consistência, né? E elas dizem que são cientistas que seguem evidências, mas ignoram a evidência literária de que o termo mundo na antiguidade tinha, dependendo, limites geográficos definidos. Então elas projetam o conceito do globo moderno num texto do 1º século para fazer a piada. Isso não é ciência, é um anacronismo militante de ateu, de cientista. Então elas chamam os outros de tudólogos, que não são elas ficam ofendidas com o termo, mas o vídeo delas é um festival de opiniões sobre teologia, sobre história, sobre Bíblia, sobre escatologia, sem abrir um único léxico de grego, um dicionário de grego, ou chamar alguém especializado nisso. Que legal, né? Outro trecho aqui. Vamos lá? Interessante. Essa é a clássica. Vamos voltar? Mas ele falava, não tem uma folha que cai de uma árvore sem que Deus saiba. Não tem um fio de cabelo que cai do topo da sua cabeça sem que Jeová saiba. Ou deixe, alguma coisa assim. Não lembro. Ou chame o urso Nem tinha isso. pra contar coisa dos Se cair muito, ele vai te proteger de outras formas, né? Com ursos. Enfim. Mas aí, né? Aí fica a indagação. Então, quem criou os trans é... Você viu que ela zoou a questão das ursas lá de Elisa. Um clássico que eu já respondi lá no meu Refutando Burbice dos Ateístas, ok? Mas vamos lá. O texto hebraico está aí na vocês, ok? Então elas repetem dizer que Deus matarem criancinhas
dando a entender isso. Não falou criança, mas que Deus manda matar com o urso. Que Deus mal. Bem, no hebraico, o termo Nearim pode se referir a jovens adultos ou servos, como o jovem Davi ou os servos de Abraão. O Ketanim refere-se a pequenos em status ou idade em jovem adulta. Não eram bebês, era uma gangue de cerca de 50 jovens de Betel, o centro da idolatria de Israel, ameaçando a vida do profeta de Deus. Você caminha sozinho e vem um monte de jovens te cercando num lugar isolado. É coisa boa? Bom, o insulto sobe calvo era um detenção de Elias, que tinha acabado de subir ao céu. Não foi uma punição por bullying, mas foi um juízo divino contra uma insurreição espiritual e para salvar a vida do profeta. Então, a conclusão que fica para esse vídeo é clara. Alguém que diz acreditar em Deus, mas aceita o pacote da ciência oficial que essas daí também defende, ou seja, a evolução, o globo ou o niilismo, e você cristão ainda aceita o globo, eu vou ter que te falar, você está em crise de identidade. A Ana e a são consistentes no erro delas. Elas odeiam as escrituras, porque a cosmovisão delas exige isso. A tudologia delas é a prova de que a academia se tornou um centro de militância ateísta disfarçada de método. Então, estudem as originais, saiam do sistema, canal lixo dessa forma, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.